propósito pessoal, reconhecendo de fato aquilo que elas gostam de fazer. E foi exatamente esse reconhecimento pessoal que lá atrás, para mim, fazia o maior sentido em ser especialista e referência em ciatalgia, porque o que eu buscava de fato era solucionar o meu paciente, vê-lo indo embora sem aquela comorbidade. E é exatamente esse abrilhantamento nos olhos, é realmente você enxergar que o problema é a solução, é o que me fez de fato seguir na solução da ciatalgia. Ah, se não fosse a Maria, ah, se não fosse o Emerson, e quantos outros pacientes nos inspiram realmente a solucionar, a estudar um pouco mais, a sermos profissionais que realmente vêm ao encontro da solução. É você olhar para o outro e saber que além de você solucionar a ciatalgia do outro paciente, você entender da forma anatômica e fisiológica o quanto aquilo te faz um ser humano melhor, um profissional melhor, e diante, principalmente, né, desse viés onde fazer aquilo que ama te possibilita uma vida real muito melhor, é exatamente partindo desse princípio que eu te convido a ficar aqui comigo hoje. Mais esse episódio de Café com Ciático, hoje parte 2, porque nós iniciamos ontem, tendo ali, né, várias visitas de paciente, vários demonstrativos do quão esses pacientes estão insatisfeitos ou melhor, o quanto isso pode possibilitar esse seu conhecimento claro e preciso. É exatamente ali que nós olhamos esse todo para a solução da ciatalgia. E quando se fala em ciatalgia, quanto isso, né, nos permite olhar o paciente e entendê-lo como um todo, e não somente entender das raízes nervosas de onde se inicia e para onde vai. Então, exatamente aqui é onde eu te trago, né, nesse episódio, hoje nós estamos no episódio 25, exatamente isso, desse programa Café com Ciático, onde o objetivo desse programa é fazer com que você, fisioterapeuta, tenha dias melhores e possibilite dias melhores ao seu paciente. E é exatamente diante, né, desse viés assertivo, desse cognitivo em relação à ciatalgia, é que eu te trago realmente para a solução dessa aula de hoje. Eu sou a doutora Poliana Freire, especialista em ciático, e eu te ensino, fisioterapeuta, como ser especialista em ciático e referência aí na sua cidade e região. Então, o assunto da aula de hoje é o que o fisioterapeuta está cansado de ter, e por que essa parte 2, né? Ontem nós finalizamos aí com duas dúvidas de paciente, onde eu te ensinei como solucioná-las, e partindo exatamente desse pressuposto de onde nós paramos para a continuidade dessa aula de hoje. Então, quando eu olho para o fisioterapeuta, e principalmente quando eu olho e entendo o que ele me diz, é exatamente partindo dessa linha de raciocínio onde eu te convido exatamente para você ter a percepção sobre o que nós falaremos hoje. Hoje nós falaremos sobre o quão assertivo é você ser especialista, você se tornar, por que te cansa, por que hoje o fisioterapeuta se sente cansado quando se fala de ciatalgia, quando se fala dessa solução, principalmente que o fisioterapeuta ainda não possui, né, a essa habilidade que ele precisa ter para acertar com esse paciente. Então, nessa aula de hoje, é entender de fato como eu posso te ajudar, como de verdade pode ser mais cirúrgico todo esse viés assertivo. Eu vi aqui que o Marlon escreveu aqui no Instagram, como diagnosticar a artrite e reumatoide. Artrite e reumatoide é assunto para uma outra aula. Hoje eu vou continuar o que a gente viu na aula de hoje. Aqui, nesse perfil, eu ensino fisioterapeutas a serem especialistas e referência aí na sua cidade e região em ciatalgia, tá certo? Mas esse assunto a gente ainda vai discutir. Então, seguindo aí, exatamente, né? Quando se fala em sistema nervoso
não apenas em ciático, né? O quanto que o sistema nervoso... Temos aí, né, 70 quilômetros, é muita coisa. E exatamente vindo desse viés de origem, é onde você entende sobre tudo aquilo que a gente vai tratar hoje. Então, hoje, nós não falaremos sobre outros assuntos, né? Como o Marlon sugeriu ali, Marlon, isso aí é assunto para uma outra aula. Hoje, essa aula de hoje não é sobre você precisar comprar equipamentos de última geração para poder solucionar a ciatalgia do seu paciente, não é nada disso. Então, a aula de hoje é uma aula assertiva e uma aula onde eu te trago uma oportunidade real, que é de tratar a ciatalgia. A ciatalgia hoje, segundo o IBGE, atinge 60% da população aí da tua cidade, exatamente. E quando a gente fala nesse tanto de pessoas, é exatamente para você ter essa percepção de que se a sua agenda está vazia, de que se você ainda não é um profissional reconhecido aí na sua cidade, na sua região, de que você não tem os ganhos que você quer ter, você não consegue conquistar as férias que você quer ter. E exatamente quando nós entendemos todo isso, né, esse ser humano, esse paciente, na forma precisa que nós precisamos entender, né, nessa forma exatamente, eu ia falar cirúrgica, mas a última coisa que a gente quer é entregar esse paciente para a cirurgia, mas de uma forma mais assertiva, de uma forma onde o seu conhecimento seja um tanto mais analítico, é exatamente olhando esse paciente, olhando essa oportunidade, que você precisa despertar para a nova era do ciático. É exatamente o ciático que possibilita a você, fisioterapeuta, um novo 2024. Né? Como eu costumo dizer que 2024 é o ano para quem vai dominar o óbvio. E quando a gente trata como óbvio sinônimo de ciatalgia, de ciático, é exatamente durante essa extensão do nervo que você precisa ter o conhecimento, você precisa ser especialista para realmente você saber lidar e solucionar essa ciatalgia, solucionar e ajudar esse paciente. Quando a gente fala do diagnóstico, né, principalmente de ciatalgia, eu venho repetindo precisamente o quão importante é o SLAMP test. O SLAMP test, ele é muito importante para a gente detectar se é ciatalgia ou não, ponto. A partir dali, a gente vem com conhecimento mais assertivo, um conhecimento mais denso, um conhecimento mais prático que realmente te possibilita a enxerga desse paciente e realmente trazer para ele a solução. Então, exatamente quando eu comecei, né, a tratar a ciatalgia, eu não sabia, né? Eu não sei se você sabe, talvez você saiba, talvez não, mas o primeiro caso que eu tive que lidar com ciatalgia não era em membros inferiores e era ciatalgia se desenvolvendo para membros superiores. E na época nem me passou pela cabeça que poderia ser. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento, não era o que a literatura me trazia. Eu vi na prática, mas não sabia como solucionar. E foi exatamente a partir dali que eu falei assim, eu preciso entender mais. E se para isso eu tiver que viajar para vários lugares atrás de conhecimento, eu realmente estava disposta. O chega de desculpas, a minha vida estava totalmente ligada. E foi a partir daí que eu comecei a olhar o paciente de uma outra forma. Por quê? Porque com todas essas viagens, quanto mais, entre aspas, eu aprendia mais do mesmo. Por que mais do mesmo? Porque os cursos que eu visitei nesses 6 estados, por mais que tivesse tido indicações como os melhores do Brasil nesse período de 2015 e 2016, exatamente foi ali que eu falei, mas quanto mais eu viajava, eu mais pesquisava, eu via que a minha pesquisa diante da forma analítica que eu tinha, que eu via o paciente era uma, e os cursos me entregavam em tese a mesma coisa. E o que acontecia? Quando eu chegava e eu aplicava no paciente, como era mais ou menos a mesma coisa, era mais ou menos o mesmo resultado. E não era o resultado como eu enxergava, não era o resultado como eu queria analisar, avaliar e principalmente conquistar a solução da ciatalgia nesse paciente. E exatamente diante de todas essas possibilidades durante todo esse período, ainda bem que eu não parei de fazer pesquisa científica, ainda bem que eu não fui preguiçosa e realmente todo esse período em relação à análise, estudo e principalmente
principalmente esse complemento que eu via da forma como eu entendia o paciente era o que me fazia maior sentido. E diante de tudo aquilo que eu via na prática, e quando eu chegava, ajudava pouco o paciente ou não ajudava, eu realmente repensei. Eu falei, eu acho que não é aqui no Brasil que eu vou encontrar o caminho da forma como eu preciso ver esse paciente. E o que eu queria lá na frente? Eu amava o que eu fazia. Eu amava o que eu fazia. E para mim só fazia sentido fazer aquilo que abrilhantava os meus olhos. E olha que nessa época eu já tinha uma certa fama, eu já era conhecida, né, por outros resultados. E quando você tem uma pequena fama, talvez seja ela aí um empecilho de fazer com que você tenha uma fama maior ainda. Por quê? Porque ali entra um tanto de ego. E nós somos seres humanos, né? E quando se trata de uma pequena fama para atrapalhar uma grande fama, pode realmente ser um obstáculo por você ainda não ter conquistado aquilo que você quer em relação à solução do seu paciente. Então, quando eu olhei para fora do Brasil, que eu vi que já tinham estudos tão mais avançados, e essa forma como estava se vendo o paciente ia, né, de uma forma muito perceptiva, da forma como eu entendia. E, claro, havia um estudo, sim, que eram precisamente da forma como eu enxergava, e às vezes nem eu sabia falar que era tudo aquilo em relação ao paciente. E foi exatamente quando eu despertei para esses conhecimentos em outras universidades, em cursos aleatórios, que, olha, me abrilhantou, sabe, me fez realmente ressignificar o que era ciatalgia para o mundo atual e, principalmente, entender de fato o que eu precisava fazer para acertar com esse paciente. E quando fala em acertar com o paciente, não é você tratar somente o lugar. Não é somente você tratar ou ativar algumas áreas daquele paciente durante aquele curto período de atendimento, que quando o paciente vai embora, ele passa por um outro curto período de descanso, ele percebe que a dor está presente, que a dor continua exatamente ali. E quando se tem esse conhecimento mais amplificado, mais preciso em relação ao que se precisa enxergar, o que se precisa avaliar, o que você precisa palpar, o que de fato você precisa ouvir desse paciente, e principalmente quais são as perguntas que mais são assertivas para que aquele caminhar diante daquele método que você pretende aplicar no paciente seja e tenha maior resultado, é exatamente quando se tem essa visão dos passos a seguir que você acerta com o paciente. Agora, não adianta você tentar aí, físio, sabe, vir a fazer o que você tem feito diversas e diversas vezes. Por quê? Porque é exatamente quando se acerta com o paciente que você, além de tirar um peso enorme das suas costas, você realmente não ter mais aquele medo de não dar conta do paciente. É exatamente ali que você consegue respirar novos ares, que você consegue enxergar que aquilo ali tem solução. E que não só ciático é um problema comum, é um problema da população em geral, ou da forma aí como você vem avaliando. Então, diante desse tamanho dessa oportunidade, eu percebo que vocês ainda têm algumas objeções, sabe? Primeiro, tratar ciático com anti-inflamatório. Isso daí é uma coisa que prejudica muito o paciente. E te prejudica também, físio, porque hoje em dia, principalmente com esse conhecimento, né? Esse conhecimento na palma da mão, esse conhecimento do digital, ele faz com que o paciente muitas vezes erre, sim. Né? Nem sempre a gente percebe que esses meios de buscas, eles facilitam a vida do paciente. Muitas vezes eles fazem com que o paciente erre. Isso pode ser também. Porém, é muito, mas muito mesmo, eu preciso pontuar isso aqui, é que os anti-inflamatórios cada dia mais têm causado nesses pacientes outras comorbidades, desencadeando nesse paciente coisas que o paciente nem tinha, sabe? É aquele velho tomar um remédio para sanar um problema e no final o paciente ter dois, ou se livrar de um e ter o outro pior. É difícil, né, acertar. É como se a gente vivesse ali numa roleta russa. E exatamente quando a gente entende que para ajudar o paciente, você pode usar o próprio corpo dele em favor dele mesmo, ativando áreas que são mais precisas, entendendo um pouco mais, fazendo exercícios que sejam mais
assertivos do que prejudicando tanto o paciente quanto a vocês, é exatamente ali, Físio, que você tem essa percepção. Quanto eu vejo de fisioterapeuta, quando se trata de ciático, pegar peso de paciente, colocar sobre ombro e diante daquilo ali, sabe, carregar, prejudicar o próprio corpo. O quanto isso não ajuda o paciente, não ajuda. E principalmente não ajuda você, porque essa daí, é a sua casa hoje, Físio. E se você destrói a sua casinha, como você pode, né, querer conquistar algo? Principalmente sonhar tendo a sua casa destruída. Como que você vai poder fazer um atendimento sendo que o seu corpo, o seu templo hoje já não habita a vida, né? Habita a dor. E exatamente o que você fala para o teu paciente não fazer é o que você vai fazer. Você vai viver de anti-inflamatórios, você vai viver de fármacos. Então, tenha essa percepção um tanto mais aflorada, mais aguçada. Entenda do seu paciente como um todo. Vanessa colocou aqui no YouTube uma pergunta muito relevante, né? Qual a melhor forma de se avaliar um paciente com ciatalgia? O primeiro passo de se avaliar um paciente com ciatalgia é você aplicar no teste, como eu disse. Ele nada mais serve do que tem. E é exatamente desse pressuposto que você passa nos 4 diagnósticos. Então, você observa, você palpa, além de palpar, você olha para esse paciente e entende os sons e os ruídos que ele produz em relação à ciatalgia, para depois, por último, você fazer uma anamnese muito mais pontual e assertiva. Porque é diante de uma anamnese que seja pontual e assertiva que você vai fazer as perguntas certas para esse paciente, que você vai entender esse paciente, do que ele precisa, qual é a raiz do problema. Chega de tratar sintomas. Os sintomas, eles são muito importantes para a gente diagnosticar o que o paciente tem. A partir dali, mora a expertise da fórmula do ciático. É exatamente diante desse pressuposto que a gente volta para a anatomia humana e a gente entende aqui, ó, a 4ª vértebra da lombar, as raízes nervosas aqui, exatamente a 3ª da sacral, a gente entende essa junção de onde esse nervo ciático nasce, a extensão que ele se dá para membros inferiores até os dedos dos pés, como também diante de uma assertividade de conhecimento, de técnica, de habilidade, que nós entendemos todas essas junções, de onde nasce, para onde essas raízes nervosas se fixam e o quanto também o ciático ele pode desencadear em comorbidades para membros superiores e também pode ser responsáveis por cefaleias. Então, o sistema, ele está todo ligado. E quando a gente fala de nervos, principalmente nervos, perceba aqui, ó, as raízes nervosas de toda a localização da coluna. Como eu posso olhar somente para um lugar e eu achar que se eu tratar somente o lugar da dor é onde vai solucionar? É claro que não, né? É óbvio que não. Quando a gente entende a ligação que se tem desde o tegumentar, pele, sensorial, onde a gente ativa, muscular, nervoso, e assim a gente passa por todos, linfático, excretor, e também a gente entende o quanto a ciatalgia pode vir a prejudicar exatamente aqui, né? Na parte onde envolve os sistemas que são ligados totalmente à genitália do paciente. E quando a gente entende esse sistema ligado entre todo do paciente, é que a gente volta para cá, tá? Porque, infelizmente ou felizmente, quando a gente entende um fisioterapeuta cansado, eu volto a repetir, cansaço tem a ver com resultado. Então, quando a gente se sente cansado, é porque realmente o resultado está pouco. E por quê? Quando a gente olha para a ciatalgia num todo, quando a gente olha, sabe, para toda essa oportunidade que é trazida em relação à quantidade de pessoas, a perfis de pessoas para atendimento, a dúvidas de pacientes. Vocês estão aqui comigo, né? Hoje nós estamos no episódio 25 do Café com Ciático. Quantos pacientes nos mandam mensagem que eu printo, coloco nos stories para vocês irem acompanhando quais são as dúvidas dos pacientes. E eu percebo pacientes dispostos a andar centenas de quilômetros atrás da solução da ciatalgia que hoje nós temos aqui,
porque você ainda não tomou a decisão especialista e referência em ciatalgia, com tanta abrangência, com tanto público e com tanto paciente. Hoje, o que o fisioterapeuta cansado de ter, que a primeira coisa que vocês me falam, exatamente aqui, ó. Qual que é a primeira coisa que me falam? Ó. Essa é a primeira coisa, ó. É agenda vazia. Essa é a primeira coisa que eu escuto sair da boca de vocês. O que eu tô cansado de ter, doutora? É exatamente a agenda vazia. Porque quando se fala de agenda vazia, é exatamente ali que você precisa despertar para essa nova era do ciático. É precisa entender por quê. Não só porque tem um montão de gente na sua frente, não. É que quando a gente volta os olhos para os estudos que estão fora do país, é exatamente diante de todas essas diretrizes que se faz ter mais conhecimento, técnica, habilidade, e principalmente isso na prática. De nada me resolve me debruçar anos e anos a fio em cima de livros se eu não praticar. Por quê? Porque eu entendo a prática como uma extensão de toda a habilidade que o conhecimento me fornece. E como que eu pratico isso? Hoje em dia, perceba, físio, quando se tem cansaço por agenda vazia, quando é um dos cansaços que mais habita em relação à agenda vazia, é exatamente ali que a gente conecta diretamente com o resultado. E quando você se sente cansado, a sua agenda não está vazia, o seu bolso não está vazio, não se escolhe quais são as contas para pagar. Né? Porque eu percebo assim, ó, existe uma resistência muito grande em relação a profissionais da saúde, se eu falo em geral, quando se fala em ganhos. Diante daquele juramento que nós fazemos, né, durante o término ali da graduação, esse juramento, ele além de lindo, né, nos abrilhanta os olhos, porque de fato a gente acredita que para a gente ter, nós precisamos ser. E como que a gente vai ter se nós não somos? Como que eu vou ter vários pacientes para atender, sendo que eu não sou especialista? Como que eu vou ter vários pacientes para atender, sendo que eu sei que eu não dou conta? Então, o medo de não dar conta desse paciente... Ó. De não dar conta. O medo de não dar conta desse paciente é um medo muito presente. E por que isso? Porque o que acontece quando se trata de ciatalgia? Perceba exatamente aqui, ó. O paciente chega, é se aplicado nele o SLAMP test, tá certo? Só um pouquinho que meu microfone enrolou aqui. Pronto. É exatamente quando se trata do SLAMP test que a gente vai saber se o paciente tem ciatalgia ou não. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Eu já vou falar disso. Tá bom, Vanessa? Só mais um pouquinho aqui no YouTube. Eu tô ao vivo no Instagram também, mas só um pouquinho a gente já vai chegar aí, tá bom? Então, assim, ó. Eu já vou chegar nos níveis inflamatórios, você já vai entender. Então, ó, perceba aqui. Quando o paciente chega pra gente, a gente aplica o primeiro SLAMP test. Isso é desde a literatura, isso não mudou, tá? A fórmula do ciática científica, e eu não tenho como falar aqui para vocês de achismo ou da forma como só eu via. É tudo cientificamente provado, calculado, e os resultados estão aí. Os pacientes que já foram tratados por mim, se você é aqui do YouTube, depois você vai lá no Instagram e olha, tem uma abinha ali na frente do meu perfil de resultados. Ali eu entrevisto um monte de pacientes, tá? Então, assim, é para matar mesmo o São Tomé que existe aí dentro de você. Então, simbora para cá, ó. Entendi a localização. Tá? O que a literatura me traz? A literatura traz assim, ó. Formado entre L4 e S3, desce pelos membros inferiores até os dedos dos pés. Isso é o que a literatura me traz. Por que é importante eu dividir esse, que agora eu vou responder a pergunta da Vanessa, que ela tem dúvida em relação a níveis inflamatórios da ciatalgia. Então, vamos lá. Quando eu entendo a raiz e a extensão do nervo ciático, e aqui eu só estou trabalhando só com o que a literatura me traz. Eu já vou trazer a percepção do todo. Então, perceba aqui. Eu divido
todos esses níveis inflamatórios. Então, é um nível inflamatório que é o basal, um nível inflamatório que ele vai trazer ali um tanto perto de panturrilha, outro que vai ativar diretamente o sistema linfático do paciente, outro que a gente traz para posterior de coxa, para então a gente tratar a síndrome do piriforme. Ok? 5 níveis? Perfeito até aqui. Trouxe até síndrome do piriforme. Onde é o piriforme? Alguém tem dúvidas sobre a localização do piriforme? Edivaldo, aqui. Então, vamos lá, ó. O piriforme é exatamente aqui. O músculo que ele fica no glúteo do paciente. O que acontece? Na junção das raízes nervosas que se originam o nervo ciático, é exatamente aqui o piriforme, ele vai passar... O nervo ciático, perdão, ele passa atrás do piriforme. Então, para o perfil de pacientes onde eles ficam muito tempo sentados, exatamente ali em cima do glúteo, é para esses pacientes que têm essa origem maior de síndrome do piriforme. Como que a ortopedia trata? Né, o ortopedista, se ele não for especialista em cirurgia de ciático, ele vai indicar um neuro. Como que eles tratam? Eles vão ali para realmente fazer uma anulação daquela raiz nervosa onde está impossibilitando que aquele nervo contribua de uma forma benéfica para o paciente. Paciente nenhum quer cirurgia. Nenhum. Você pode conversar com todos os pacientes. Eles querem se ver livre da dor. Eles buscam um fisioterapeuta, um terapeuta manual que realmente seja capaz, com eficácia, de tratar essa ciatalgia, independente do nível inflamatório, do impor. Quem é especialista soluciona, ponto. Então, é o que o paciente quer. E com o paciente querendo e tendo resultado, o que você faz? Você lota a sua agenda. Quando você soluciona, esse medo aqui, ó, de não dar conta do paciente cai por terra, né? Perceba, então, o seguinte, eu entendi qual é a solução. Eu entendi que eu preciso da forma do ciático. Por quê? Porque é exatamente a minha agenda que precisa mudar e eu preciso dar conta do paciente. Por quê? Porque quando eu dou conta do paciente, aqui eu não estou falando de ego, tá? Perceba aqui, fisioterapeuta. Aqui nada tem a ver com ego. Quando a gente fala em dar conta do paciente, é prazeroso, me abrilhanta os olhos. É realmente a introdução que eu dei nessa aula de hoje. Sabe? Quando você dá conta, e eu não consigo falar e não olhar nos meus olhos aí que estão refletindo para você e não vê-los brilhar. É algo assim que transcende o movimento, realmente é vocação. E eu tô falando isso, é de você fazer uma coisa com amor e ser muito bem recompensado por isso, tá? Quando você dá conta desse paciente, quando você soluciona a ciatalgia desse paciente, é a partir dali que você tem uma visão experimental maior, que você entende quais foram os caminhos, o que você precisou sentir, o que você precisou observar, o que você precisou escutar desse paciente, quais foram as perguntas, porque, olha, deixa eu até virar assim de lado para vocês verem, além de tudo isso, olha, o quanto essa coluna, ela precisa para a sustentação do nosso corpo ter toda essa mobilidade. Como essa mobilidade vai existir, sendo que aqui, né, a gente está falando aqui nesse exemplo de síndrome de piriforme, tendo exatamente no meio do corpo, a gente está falando no meio, onde prejudica a compensação cerebral. O que é isso? O paciente, ele chega para a gente, vocês já atenderam aí? Quem aqui já atendeu o paciente com ciatalgia? Diz aqui para mim nos comentários. Digita aqui para mim nos comentários, você que está aqui. Sim, sim. Quando se trata exatamente disso, de você trazer esse entendimento de solucionar a ciatalgia, você entende esse movimento de se tratar o paciente da forma como você vê, é exatamente que você precisa entender toda essa extensão, tá? E entender dessa extensão não é somente a parte anatômica que a base científica nos dá, é entender na prática. Quando se fala em ciatalgia e em síndrome do piriforme, que a gente entende que esse perfil de paciente é muito comum, porque existem muitos sedentários? Existem, estão tomados, né? Sedentários, obesos, pessoas com sobrepeso,
tende a ter um índice maior ativo por síndrome do piriforme, tá certo? Só que também existe aquele perfil de paciente que ele é aquele perfil que ele precisa ficar sentado, é o trabalho dele. Ele trabalha muito mais sentado do que de pé, do que em movimento. São advogados, secretários, motorista de caminhão. Tá? É o trabalho do cara. Ele dirige lá, sei lá, 14 horas num dia. Né? Tem um código, eu não sei se você sabe, mas minha primeira graduação foi Direito. Então, existe um código que eles falam lá que é o quanto é permitido de horas para esse motorista dirigir ao longo do dia. Só que o que acontece? O cara tem meta para poder cumprir. Ele tem um chefe ali. Você acha de verdade que o caminhoneiro, sabendo que ele vai ter não sei quantos mil quilômetros de estrada para ele poder rodar, ele vai parar? Ele não vai parar. Ele só para quando ele precisa parar. Não existe. Assim, eu estou falando nesse nível de profissão. Perceba quando é no nível físico. Como que a pessoa anda normal, sendo que ela tem uma ciatalgia ali. Essa ciatalgia tá comprometendo a mobilidade. Não anda normal, ela precisa de você. Ela precisa exatamente aqui, ó, Vanessa, de você, do Edson, do Edivaldo, aqui, da Madá, da Silvia, da Milena, da Nayara, exatamente dessas pessoas que realmente sejam especialistas. E quando eu volto e escuto de você, fisioterapeuta, da sua boca, sobre o que você está cansado, a solução da ciatalgia é o que vai realmente refrescar tudo isso. É o que te possibilita, numa época dessa, você poder tirar férias. Tá? É o que te possibilita olhar para o paciente e não ter mais medo de não dar conta desse paciente, porque já existe a solução. E a solução está muito mais perto de você do que você acredita. Então, hoje, quando eu olho para um fisioterapeuta e ele fala para mim que ele está cansado de ter a agenda vazia, é porque ele não despertou para essa nova era do ciático que vem por aí. E eu descobri isso na prática. Eu tive muitos anos de agenda vazia, eu tive muitos anos de pesquisa. Eu voltei a fazer mais uma graduação para eu poder entender esse paciente, isso sem eliminar nenhuma disciplina. Eu não quis eliminar, porque eu queria entender o que tinha mudado, o que tinha sido transitório entre um período e outro, o que a ciência tinha avançado. Só que depois de viajar por quase 2 anos dentro do Brasil e percorrer os melhores centros de pesquisa, os melhores centros de mais avançados em relação à saúde, eu não consegui encontrar a solução da ciatalgia. Eu não parei de pesquisar durante o período que eu fazia cursos. Eu não parei de olhar o paciente ou de querer mudar a minha visão. Eu tinha um propósito, sabe? Eu tenho amor por aquilo que eu faço. Então, quando eu dou alta para um paciente, perceba, eu já sei que na minha agenda eu vou realocar outra pessoa. E quando hoje eu percebo e recebo, principalmente para você no Instagram, que eu recebo pacientes me dando depoimentos, me dando laudos técnicos, me mandando ali os laudos dos exames de imagem que eles fizeram, pedindo, pelo amor de Deus, um horário na agenda, eu não tenho. Sabe? Hoje eu não consigo atender, eu não dou conta de todo mundo. E você entendendo, físio, toda essa oportunidade e você não despertar para isso, de verdade, é exatamente o que eu não entendo, que você ainda está cansado. Quando eu olho para o ciático e eu percebo quanto eu posso ser benéfica, eu trazer bênção para aquela vida, eu trazer a solução da ciatalgia para aquele paciente, eu mereço, sabe? Eu mereço olhar para esse paciente e vê-lo indo embora. Eu mereço que esse paciente me indique. Exatamente esse merecimento que eu quero que você tenha. Eu quero que você não tenha medo de dar alta para o seu paciente, que é esse terceiro medo, tá? Medo. E sabe por que tem esse medo aqui, físio? Sabe por que tem medo de dar alta para o paciente? Porque quer segurar o paciente muito tempo. Sabe? E dessa forma que você entende que segurar esse paciente
paciente por muito tempo vai te trazer, entre aspas, uma segurança financeira, entre aspas, vai pagar os seus boletos, e aqui eu não estou te julgando, porque eu sei como é começar, tá? Exatamente quando você faz isso e você não dá alta, você não entrega tudo, você realmente não, sabe, vai ao encontro da solução da ciatalgia no seu paciente, que ele nunca vai te ver como especialista, porque você está segurando. E quando ele olhar para você, Amanda, né, e falar assim, que a Amanda tá falando aqui que já fez isso, exatamente quando ele olha pra gente, ele fala assim, cara, eu não vou mais na Amanda. Ah, por que você não vai mais na Amanda? Ela não deu conta? Ela até deu conta, mas demorou tanto. O paciente quer rápido, quem tem dor tem pressa, sabe? E se eu não sei se vocês que estão aqui comigo já tiveram algum dor, independente do nível inflamatório do ciático, dói demais, principalmente nesse período de pesquisa. Durante a última graduação, 22, nessa graduação eu lembro de vezes e vezes e vezes eu ter preparando a aula, porque eu queria tanto aprender, eu queria tanto entender mais, que diversos anos da minha vida comigo, de profissionais que tinham muito mais anos de estrada, me ligavam. E eu fiz tudo isso de graça, porque eu entendia que a forma como eu mais entendia, toda a forma que a ciência me trazia, a bibliografia, as referências me traziam, era quando eu olhava, né, para o paciente, que eu olhava exatamente para esse sistema nervoso todo, e eu sabia explicar. Porque foi a forma como eu já tinha aprendido lá atrás, que era a forma como eu sabia fazer. Então, o que eu fazia? Eu me nutria de conhecimento e eu entregava. Eu me nutria, eu entregava. E exatamente nessa entrega, onde me fez diferencial, onde realmente na hora que eu fui aplicar no paciente, eu entendia. E hoje eu estou falando aqui para você, físio. Você não precisa mais ter todos esses anos que eu tive, você não precisa mais ter todo esse tempo que eu tive para eu poder entender e aplicar no paciente. A fórmula está pronta. A fórmula está pronta. E quando eu vejo você diante desses 3 maiores medos, e quanto mais eu recebo de feedback de paciente, porque esse canal aqui não é um canal para paciente. Aqui eu não ensino nada para o paciente, aqui eu ensino somente para fisioterapeutas. Mas mesmo assim, tem cada vez mais chegados, mais e mais pacientes com ciatalgia. Esse canal é exclusivamente para fisioterapeutas, para eles se especializarem, despertarem para essa nova era do ciático e tratarem esse paciente com dignidade que ele merece, sendo assertivo. Alguém tem alguma dúvida ainda? Tem alguma dúvida? Você que está aqui comigo no YouTube, Instagram. Eu descobri tudo isso levando anos de estudo e dedicação, e hoje em dia está tudo pronto aí, ó. A toque de caixa para vocês realmente, sabe, serem a solução da sua vida, não passarem mais por esses cansaços. Muito menos por os constrangimentos que esses cansaços nos fazem. Tá? Tá tudo pronto. Então, como não tem nenhuma dúvida na aula de hoje, eu quero você amanhã, tá? No Café com Ciático, quero te convidar, você que está aqui comigo no Instagram, para também ir para o YouTube. O canal do YouTube, a partir do dia 1º de fevereiro, lá eu darei aulas com slides, onde você vai poder entender um pouco mais sobre o que eu falo, porque a parte visual é uma parte que conecta exatamente com o nosso cérebro e nos faz entender um tanto mais. Então, eu te agradeço, você ficou aqui comigo até hoje, espero que tenha feito sentido para você, te ajude aí nas suas práticas, e todos os dias, da manhã, mais ou menos, né, porque tem alguns dias que eu faço um pouquinho mais tarde, como nesse domingo, mas em tese, 6h54 da manhã, eu estou aqui com Café com Ciático, onde eu te ensino, fisioterapeuta, a ser especialista em ciático e referência aí na sua cidade e região. Espero que de verdade